Você já sentiu aquele frio na barriga só de pensar em abrir o aplicativo da sua corretora? Aquela sensação de que o seu dinheiro, que você suou tanto para guardar, pode simplesmente sumir de uma hora para outra? A maioria das pessoas, principalmente os investidores iniciantes, acredita que o único risco que existe é o risco de mercado. Aquele famoso sobe e desce das ações. Elas olham um gráfico caindo e já pensam: pronto, perdi dinheiro. Mas eu preciso te contar uma verdade que pouca gente fala. O risco de mercado é só a ponta do iceberg. Existem pelo menos 3 outros predadores silenciosos, 3 tipos de risco que agem nas sombras e que têm o poder real de destruir o seu patrimônio. Não em um dia de pânico na bolsa, mas lentamente, ao longo dos anos, corroendo sua riqueza até não sobrar nada. E não, eu não estou falando de fraude. Estou falando de falhas na sua estratégia, que, se não forem corrigidas, vão te levar a uma falência silenciosa. Em menos de 10 minutos, eu vou te dar o mapa completo para identificar e anular essas ameaças. E o mais importante, vou te apresentar o nosso método 3D de blindagem, que vai transformar o seu medo em segurança total. Fica comigo, porque o terceiro risco, que é o mais traiçoeiro de todos, está atingindo a maioria dos brasileiros neste exato momento. Mas antes da gente continuar, já se inscreve aqui no canal. Isso me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas que, assim como você, estão lutando pela liberdade financeira. E claro, não te custa nada. O problema é o seguinte: você está fazendo tudo o que parece certo. Você corta gastos, economiza dinheiro e investe todo santo mês. Você escolheu um investimento que, na teoria, é seguro, tipo um CDB ou um título do Tesouro que rende ali perto de 100% do CDI, bem mais que a poupança. Mês a mês, você vê seu saldo crescer e sente aquele alívio, aquela sensação de progresso. Mas a verdade é que a armadilha já está montada e você nem percebeu. Vou te dar um dado assustador. Mais de 70% dos investidores iniciantes, mesmo aqueles que nunca venderam um ativo com prejuízo, perderam poder de compra no último ano. Como isso é possível? Simples. O dinheiro que você ganhou no papel, aquele valor que aparece no seu extrato, foi devorado por um inimigo invisível. Esse é o primeiro predador, o risco da inflação. Pensa comigo, se o seu investimento rendeu 10% no ano, mas a inflação oficial foi de 12%, você não ganhou 10%. Na verdade, você perdeu 2% do seu poder de compra. Você ficou mais pobre. É uma perda disfarçada. No final das contas, você até tem mais notas de dinheiro, mas elas compram menos coisas no supermercado, no posto de gasolina, em todo lugar. Isso significa que você vai precisar de mais anos de trabalho, mais sacrifício, só para voltar ao ponto de partida. Investir com medo da inflação é como correr numa esteira inclinada. Você se esforça muito, sua a camisa, sente que está progredindo, mas no final, não saiu do lugar. E o pior é que não dá para fugir da inflação. Ela está no preço do pão, do combustível, do aluguel. A única forma de vencer é atacá-la com inteligência e não fingir que ela não existe. A revelação chocante é que muitos investidores se preocupam demais com a sobe e desce do mercado de ações e ignoram completamente os riscos da renda fixa. Sim, a renda fixa, o porto seguro de muita gente. O segundo predador silencioso é o risco de crédito. Isso acontece quando a instituição para quem você emprestou seu dinheiro, seja um banco, uma empresa ou até o governo, simplesmente não consegue te pagar de volta e dá o calote. Nós aqui do Dominar Finanças fizemos um estudo com dados públicos e descobrimos algo alarmante. Nos últimos 10 anos, o número de intervenções e liquidações de instituições financeiras no Brasil aumentou mais de 150%. Isso forçou a ativação do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, em muitos casos. Não estou falando isso para te deixar em pânico, mas para te acordar. Você precisa entender que o FGC tem um limite. Ele te protege até R$ 250 mil por CPF e por instituição.
e tem suas próprias regras para te devolver o dinheiro. O risco de você perder tudo é pequeno, mas o risco de ter seu dinheiro travado por meses numa burocracia sem fim, enquanto você espera a cobertura do FGC, é muito real e doloroso. Pense no caso fictício da Ana. Ela investiu todo o capital de giro do seu negócio, R$300 mil, num CDB de um banco pequeno que oferecia uma taxa um pouquinho melhor. O banco quebrou. O dinheiro da Ana ficou congelado por 9 meses. O FGC cobriu 250 mil, mas ela perdeu 50 mil reais. E o pior, sem aquele dinheiro, o pequeno negócio da Ana faliu, porque ela não tinha caixa para pagar os fornecedores. Ela perdeu o negócio inteiro por causa de um pequeno risco que não soube gerenciar. A busca por míseros 0,5% a mais de rentabilidade a fez arriscar 100% do seu capital. E agora, vamos ao terceiro e mais traiçoeiro risco, o que está atingindo a maioria dos brasileiros hoje: o risco de liquidez. Isso não é sobre perder dinheiro. É sobre perder a capacidade de acessar o seu dinheiro quando você mais precisa dele. Imagina que você comprou um título pensando no longo prazo, mas uma emergência de saúde ou a perda do emprego te forçam a vender o investimento muito antes do vencimento. O que acontece? Na hora da emergência, ninguém quer comprar seu título, ou só querem pagar um preço muito abaixo do que ele realmente vale. O dinheiro está lá no papel, mas está preso. Você é forçado a realizar um prejuízo enorme, não porque o ativo é ruim, mas porque você precisa do dinheiro agora e não consegue pegar. Esse é o pânico real, a sensação de ser rico no papel, mas falido na vida real. Para combater esses 3 predadores silenciosos, nós desenvolvemos o método 3D de blindagem financeira. Não é uma fórmula mágica, é uma estratégia de defesa que realmente funciona. A primeira etapa é o D de diversificação real. A maioria das pessoas diversifica comprando 10 ações diferentes e acha que está segura. Isso é uma diversificação de fachada. A diversificação real protege sua carteira contra os 3 riscos. Isso significa, primeiro, ter ativos que protegem contra a inflação, como títulos indexados ao IPCA, ou até ativos reais como imóveis. Segundo, ter ativos que protegem contra o risco de crédito, como títulos do Tesouro Direto, que têm a garantia do governo, e CDBs, que estão dentro da cobertura do FGC. E terceiro, ter ativos de altíssima liquidez para o seu fundo de emergência, como o Tesouro Selic, que te permite resgatar o dinheiro em um dia útil. Você precisa de um equilíbrio entre proteção contra a inflação, segurança contra o calote e acesso rápido ao seu dinheiro. A segunda etapa é o D de determinação de prazo. Você nunca, eu repito, nunca deve alocar seu dinheiro antes de definir para quando você vai precisar dele. Se o dinheiro é para comprar um carro daqui a 1 ano, ele vai para um ativo de alta liquidez e baixo risco, como o Tesouro Selic. Se é para a aposentadoria daqui a 20 anos, aí sim você pode aceitar mais volatilidade e um risco de liquidez maior com ações ou fundos imobiliários. A maior causa de prejuízo entre investidores é misturar os prazos, usando dinheiro de curto prazo em ativos de longo prazo. Defina um objetivo, defina um prazo e só então escolha o ativo. Isso anula o risco de liquidez porque sua reserva de emergência vai cobrir qualquer urgência. E a terceira etapa é o D de domínio do custo. Você precisa ter o domínio total dos seus custos de oportunidade. Vencer a inflação não é ter o maior rendimento no papel, é ter o maior rendimento real, ou seja, acima da inflação. Você deve sempre subtrair a inflação do seu retorno. Se você encontra um CDB que paga 10% com o IPCA a 4% e outro que paga IPCA mais 6%, o segundo é sempre melhor, porque ele te garante um retorno real de 6%. O primeiro te dá um retorno real de apenas 6%, mas sem garantia se a inflação subir. Dominar o custo é entender que o dinheiro perde valor com o tempo e que sua estratégia deve focar em ganhar do índice de preços, não apenas em bater o CDI.
A liberdade financeira não é sobre ser o próximo Warren Buffett. É sobre ter segurança, ter o controle do seu dinheiro para que ele trabalhe para você, e não o contrário. É sobre blindar seu patrimônio contra esses predadores silenciosos que acabamos de expor. E a melhor maneira de implementar o método 3D de forma prática e sem complicação é através do nosso aplicativo. E se você quer colocar tudo isso em prática agora mesmo, nosso app custa apenas R$ 97 por ano. Isso dá menos de R$ 9 por mês. Enquanto os concorrentes cobram R$ 49,90 por mês, você paga o equivalente a uma xícara de café e tem acesso a todas as ferramentas que vão transformar sua vida financeira. Experimente agora, o link está na descrição. Pense na matemática da liberdade. Ao invés de pagar R$ 49,90 por mês, que dá quase R$ 600 por ano, você investe apenas R$ 97 anuais. Você economiza mais de R$ 500 por ano. Essa economia sozinha já paga o seu primeiro investimento e te coloca no caminho da segurança. Não deixe que os predadores silenciosos, a inflação, o risco de crédito e a liquidez roubem o seu futuro. Clique no link, baixe o app e comece a blindar seu futuro financeiro com o método 3D hoje mesmo. Agora me diz aqui nos comentários, qual desses 3 riscos você vai começar a eliminar da sua carteira agora?